Olá, gente! Então, na aula de hoje, eu vou trazer um pouquinho das informações que eu solicitei para vocês no trabalhinho do primeiro bimestre, tá? A respeito, então, das principais características morfológicas, né, das bactérias de interesse na medicina veterinária e a relação dessas bactérias com, né, a medicina veterinária no sentido de provocar doenças nos animais, tá? Bom, então começando pelos estafilococos, né? Em relação à morfologia, eles são cocos, né? Ou seja, apresentam um formato esférico, que nós denominamos de cocos, e são gram-positivos, ou seja, na coloração de gram, eles aderem à cor roxa, né? Apresentam uma micra de diâmetro, então são bem minúsculos, só vistos com microscópio. E em relação ao agrupamento, né, o arranjo, eles ficam ou aos pares, ou na maioria das vezes em grupinhos, formando os cachinhos de uva, como nós denominamos esse arranjo de estáfilo, né? Estafilococos, por isso que ele recebe essa denominação. As colônias crescendo em meio de cultura são colônias bem arredondadas, como a gente vê nessa figura, de 1 milímetro de diâmetro, mais ou menos. E esses estáfilos, eles podem, quando crescem em agar-sangue, eles podem promover a formação da hemólise, que é aquela sombra amarelada ao redor das colônias, por conta da degradação das hemácias presentes ali no sangue, né, do meio de cultura. Então, se a gente for observar o crescimento dos estáfilos, né, no microscópio, a gente vai ver eles nesse formato esférico, no arranjo de estáfilos, né, e na cor roxinha, que eles são gram-positivos. Distribuição e patogenia, aí está a relação dos estáfilos com a provocação de doenças nos animais. Então, os estáfilos, gente, o grupo, né, o gênero Staphylococcus, eles podem ser encontrados facilmente na superfície da nossa pele, na pele dos animais e também nas nossas mucosas, por exemplo, na mucosa nasal, oral, tá? E eles podem viver ali de forma saprófita. O que é isso? Não provocando nenhum malefício, tá? Eles convivem ali de forma a não provocar nenhuma patologia, nenhuma doença. Pode ser encontrado também em alimentos, tá? Só que existem algumas espécies de estafilococos que, quando presentes na superfície, né, de mucosas, na pele, podem provocar patogenias, podem provocar doenças, tá? O Staphylococcus aureus, gente, ele é muito isolado no caso de mastite bovina, por exemplo. Ele causa inflamação, infecção da glândula mamária, tá? Então, é uma patologia importante, não só em bovinos, mas em outros animais que produzem leite, tá? E aí eles podem até provocar a formação de pus nesse processo inflamatório, tá? E tem também a espécie de Staphylococcus epidermidis ou piodermites, tá? Aliás, ou intermédios, desculpa, que provocam piodermites, inflamações na superfície da pele de animais, tá? E então é muito comum. Intermédios, né, que é essa aqui, é a prova da coagulase, né? Como que funciona essa prova? A gente vai juntar 0,5 ml da cultura que cresceu ali no meio de cultura, com 0,5 ml de plasma de coelho. A gente então extrai o plasma do coelho, tá? Tem toda uma formulação para a gente poder usar esse plasma, né? E aí a gente vai deixar essa mistura por 37 graus durante 30 minutos. E aí, gente, o que vai acontecer? Quando a cultura é coagulase positiva, ou seja, ela produz a coagulase, a enzima, essa enzima, ela vai pegar o fibrinogênio presente no plasma sanguíneo, tá? E ela vai coagular ele, ela vai transformar ele, que a gente, né, em condições normais, ele tá ali misturado no plasma de forma líquida, ele vai transformar ele numa gelatina,
tá? Que a gente fala que é a fibrina, tá? Então, a gente sabe que, então, aquela amostra é de uma cultura coagulase positiva pela formação dessa fibrina. Então, olha só como é que fica, ó. Aqui tem duas amostras, a positiva, que a gente viu que formou, olha, um coágulo, né, bem rígido, ele tem aspecto de uma gelatina, que é a fibrina. E aqui na negativa, a gente tem apenas o plasma líquido mesmo, tá? Então, é uma prova muito usada para a gente diferenciar essa cultura de espécies patogênicas do estáfilo, tá? E aqui, ó, as colônias amarelinhas, como eu falei, né? A produção do pigmento carotenoide que torna essas colônias patogênicas amareladas, tá? Bom, então as características de cultura, né? Eles podem ser o áureos, eles podem ser aeróbios ou anaeróbios facultativos, crescem bem a temperatura de 37 graus, tá? Formam colônias no meio de cultura bem arredondadinhas, às vezes pigmentadas, como a gente viu. E no agar-sangue, há a produção de hemólise, uma beta-hemólise. O que é essa beta-hemólise? É a completa quebra das hemácias do meio de cultura de agar-sangue. Então, forma aquela sombra amarelada ao redor da colônia, como eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui uma outra característica bem assim mais particular, cresce em meios com sal, né, hipertônico, então é um meio seletivo, né, a gente considera um meio hipertônico para estáfilo seletivo, por quê? Porque é um grupo que cresce na presença de uma saturação de sal, então se a gente colocar sal naquele meio e crescer, é uma, né, tendência de ser estafilococcus, tá? Então, aqui, ó, é o que a gente fala da beta-hemólise, né? Então, aí tem no centro, no pontinho mais escuro, as colônias. E o que está, né, essa sombra ao redor das colônias é a beta-hemólise, tá? Então, ela forma essa sombra branca ao redor da colônia. Por quê? Porque aquelas bactérias, elas produziram a enzima, né, que degradou a hemácia presente ali no meio. Então, ali ao redor dela, né? Por isso que fica essa margem aí mais clara, tá? Em relação à resistência, não resiste a temperaturas de 60 graus por 30 minutos, tá? Então, não precisa de uma alta temperatura para a gente eliminar os estáfilos. E são mortos por desinfetantes usuais, tá? Hipoclorito, fenol, formol, já matam, já eliminam esse grupo. Como que a gente faz o diagnóstico, né? Da onde a gente extrai, né, essas bactérias para colocar lá no meio de cultura, para crescer, para a gente identificar? Amostras de leite, então, por exemplo, animais com mastite, né? A gente pode coletar o leite e fazer a cultura, tá? Secreções, né, como pus de tecidos infectados, tá? Então, são amostras que a gente pode coletar para fazer a identificação. O meio de cultura mais usado, gente, é o agar-sangue, que é um meio de cultura bem nutritivo, né? Ele permite o crescimento de vários grupos de micro-organismos. E esse salt-agar, que é um outro meio que a gente usa para diferenciar o grupo dos positivos dos negativos. E também a coagulase, tá? O grupo dos estreptococos, tá? Então, olha só, os estreptos, gente, eles também são em formato de cocos esféricos, também são gram-positivos, tá? Então, olha lá, medem aproximadamente 0,75 micras de diâmetro, só vistas com microscópio. E, geralmente, esse grupo, diferentemente dos estáfilos que se organizam em cachos, eles se organizam como se fossem em correntes, em cadeias, por isso que eles recebem o nome de estreptococos, tá? Formam colônias bem pequenas, né, de coloração variada. E podem produzir halos de hemólise também em agar-sangue, tá? Então, olha lá, aqui é o crescimento, né, dos estreptos em cadeia, como a gente tá vendo nessa figura do lado esquerdo. E ali, ó, uma lâmina do lado direito, mostrando, né, uma coloração de grã, mostrando esses estreptos
coloridos de roxinho, porque eles são gram positivos. Distribuição, né? Os estréptos, gente, eles também são eles têm como habitat natural pele, boca, nariz, trato genital, né, dos animais e também dos seres humanos, tá? E os grupos mais patogênicos são aqueles que são chamados, né, categorizados por beta-hemolítico, tá? Esses grupos, eles podem causar infecções piogênicas, né, que seriam inflamações, infecções bem purulentas, com formação de pus, tanto agudas quanto crônicas. Eles podem também provocar doenças cardíacas nos animais, pneumonias, tá? Poliartrites, que seriam infecções aí em articulações. E também, esse ocasionalmente, tá, gente? Não é verdade, né? Ocasionalmente mastite. Não, eles são um dos principais micro-organismos isolados em casos de mastite bovina, tá? Então, eles provocam bastante infecção na glândula mamária de animais, né, que é utilizados na exploração leiteira, tá? Então, olha lá, a beta-hemólise ao redor das colônias. Olha, notem como as colônias dos estréptos, elas são no meio, né, quando elas crescem no meio de cultura, elas são muito menores, né, bem pequenininhas em comparado com as dos estáfilos, né? Elas têm também, gente, um aspecto meio acinzentado, brilhante, quando a gente olha elas crescendo no meio de cultura. E essa sombra ao redor, amarelada, é a beta-hemólise, né? Como os estréptos, os estáfilos, eles também produzem, tá? E aí, quando a gente tem esse crescimento no meio de cultura, como que a gente vai saber se eu tenho eu estou, né, cultivando ali um estáfilo ou estrépto, né? Então, a gente vai ver isso. Então, olha lá, outras características são anaeróbias, facultativas, então pode crescer tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Temperatura ideal de 37, né? Algumas podem até crescer em temperaturas mais altas. O meio de cultura adequado é o agar-sangue também, tá? E eu coloquei aqui, né, a maioria não cresce em meio de McConkie, que é um outro meio, né, ele tem uma coloração rosada, mais usado para seleção de Escherichia coli, então não é muito utilizado para estrépito. Resistência lá, então não são muito resistentes a temperaturas, olha, eles são mortos a 56 graus por 30 minutos, e também são susceptíveis, ou seja, eles morrem à presença de desinfetantes usuais, tá? Bom, aí, gente, aqui, só para vocês terem conhecimento, as hemólises formadas ao redor das colônias, elas não são apenas classificadas como beta-hemólise, tá? Que a beta-hemólise é uma hemólise completa daquelas hemácias ao redor das colônias, tá? Por isso que ela fica com aquele aspecto bem transparente, amarelado. Existem outros grupos, tá? Que também pode ser provocada pelos estréptos, né? Existe a alfa-hemólise, então, que seria uma hemólise incompleta das hemácias, e então essa hemólise incompleta cria ao redor das colônias uma coloração esverdeada, né? Pode provocar beta-hemólise e a gama, que é a ausência total de hemólise, então a gente não vê nenhuma sombrinha ao redor das colônias. Então, esses são os 3 tipos de hemólise que os estreptococos podem provocar ali ao redor dos meios de cultura. Então, aqui, ó, mostrando os 3 tipos de hemólise, ela é a beta, que é a degradação total das hemácias ao redor das colônias. A alfa é uma degradação parcial, então fica esverdeado ao redor das colônias. E a gama, nenhuma presença de hemólise, tá? Bom, pessoal, aqui é um esqueminha de como a gente faz no laboratório para cultivar estafilococcus e streptococcus, tá? E pra gente diferenciar, né, um e o outro, que a gente viu que eles apresentam bastante semelhança no que diz respeito a esse crescimento. Então, olha lá, vamos coletar um suave
da cavidade oral, que eles podem estar presentes ali, como a gente viu, na cavidade oral, superfície de pele. Aí a gente vai colocá-los aqui abaixo no meio de cultura, né? Como a gente tá vendo aqui. E a gente vai colocá-los numa estufa, tá? Por 24 horas, por 37 graus, tá? Aí eles vão crescer, a gente vai olhar os aspectos da colônia, a presença de hemólise, né? Tudo. E aí a gente vai fazer a coloração de Gram, tá? A gente vai pegar um pouquinho da colônia, vai pôr na lâmina e vai corar, né? E aí ambos a gente viu que são Gram positivos, né? Então eles vão corar de roxinho. E aí então a gente vai fazer as provas pra gente conseguir diferenciar o estáfilo do estrépito, tá? Então olha só, a prova da catalase, ela é utilizada pra gente diferenciar, porque o estrépito, ele é negativo para catalase, tá? O que é a prova da catalase, gente? Você vai colocar um pouquinho da amostra da colônia que cresceu no meio, a gente vai colocar um pouquinho de peróxido de hidrogênio, tá? E aí, se for estáfilo, ele é catalase positiva. O que ele vai fazer? Essa catalase é uma enzima, né? Que quando entra em contato com peróxido de hidrogênio, ela vai promover a formação de bolhas, porque ela ocorre a produção de oxigênio, como a gente vê aqui na reação, tá? Então vai borbulhar, né? Então aí quando borbulha, a gente fala que a prova é positiva, tá? O estrépito, gente, ele é catalase negativo. Então se não borbulhar a prova da catalase, é sugestivo de estrépito, né? Se borbulhar, é catalase positivo e aí é estáfilo, tá? E a gente, então aqui, ó, olha lá as borbulhinhas na catalase, então estáfilo positivo, negativo não forma nada, não tem reação nenhuma, estrépito. E a prova da coagulase, que o estrépito também é negativo. Então a gente faz as duas provas pra gente verificar se é estáfilo e se é estrépito, tá? Então se for negativo para as duas provas, a gente confirma Streptococcus. A gente só não vai saber a espécie, tá, gente? Aí são outras provas. Mas para distinguir o gênero, estáfilo e estrépito, a gente pode usar essas duas, tá? E aí, se der, então, positivo para uma das duas e para as duas, né, obviamente, é estáfilo e é estrépito negativo, tá? Bom, diagnóstico, material usado, leite, né? Secreções. E o meio mais usado, um meio específico para estrépito, chama Edwards, tá? É o meio mais usado, assim, pra gente isolar mesmo de forma específica o Streptococcus, principalmente o mastítico, tá? Mas o agar-sangue também é muito bom e é largamente utilizado. O Clostridium, gente, o Clostridium, ele é uma bactéria também gram-positiva, só que ele tem o formato de bastonete, tá? Então ele não é coccus, tá? Ele é anaeróbio estrito, ou seja, ele cresce na ausência completa de oxigênio, né? Que difere dos estáfilos e dos estrépitos. E é uma bactéria que produz esporos, que é aquela condição onde ela se encontra com restrição de nutrientes e temperatura inadequada. Ela cria uma capa protetora para ela poder sobreviver naquele meio, tá? Então, é uma bactéria resistente ao meio ambiente. E por isso, ela é usualmente encontrada na água, no solo, no esterco, na flora intestinal do homem e dos animais comumente, tá? As espécies mais patogênicas desse gênero, gente, é o Clostridium botulinum e o tetani, tá? Isso para os animais é muito comum, patologias provocadas por essas duas espécies. E também tem o perfringens, tá? E nos seres humanos, esse Clostridium botulinum, ele está associado à provocação de intoxicações, tá? Pela produção da toxina. Então, olha só, é muito comum em equinos, né, o tétano, que é provocado pelo Clostridium tetani, tá? E essa patologia, gente, que ela provoca uma rigidez muscular no animal, ele fica
né, nessa posição aí que a gente tá vendo, que a gente fala de cavalete, né, a cauda em bandeira. Vocês vão ver isso lá na disciplina de doenças, né? Ela ocorre por quê? Porque o Clostridium, ele produz uma toxina, né? Que ela causa essa rigidez na musculatura e o animal morre por parada cardiorrespiratória devido a essa contração. E aqui, ó, o botulismo, que é muito comum em bovinos, tá? E ele também vai ser provocado, né, por a produção de toxina do Clostridium, só que é uma rigidez flácida, tá, gente? Então, o animal, ele não fica com a musculatura rígida, ele fica com a musculatura flácida, então ela não tem contração. Então, a tendência é o animal ir caindo, né, ficando debilitado, perdendo os movimentos, até também levar a uma parada cardiorrespiratória por essa rigidez flácida na musculatura provocada pela toxina da bactéria do botulismo, tá? Do Clostridium botulinum. A Escherichia, tá? Essa bactéria, gente, ela pode ser chamada tanto de Escherichia como de Escherichia, tá? Então, a pronúncia pode ser Escherichia ou Escherichia, tá? Tanto uma quanto a outra estão corretas. Bom, a Escherichia, ela é um bacilo gram-negativo. Então, de todos os grupos que a gente viu, é a única gram-negativa aqui. Então, na lâmina, ela se mostra corada de rosinha. É um bacilo, tem o formato bastonete. Não é esporulada, né? Não cria aquele mecanismo de resistência. E ela possui, a maioria dos grupos, flagelo, que é aquele apêndice utilizado para movimentação, tá? No agar-sangue, gente, ela cresce e produz colônias bem brilhantes e lisas, tá? Então, a gente vê bem, são colônias que a gente, quando colocadas contra a luz, ela fica bem brilhante, bem bonita, tá? E elas são pequenininhas, tá? Então, aqui, ó, aqui é um microscópio, uma microscopia, né, mostrando essa Escherichia crescendo aí, gram-negativas, curadas de rosinha, bacilos, né? E olha o crescimento delas no agar-sangue, né? Dá até pra ver nessa imagem que fica meio brilhante, fica um prata brilhante, tá? É bem característico de Escherichia, tá? E existe um meio específico, que aí depois a gente passa, né, que ela se cora de rosinha, e aí a gente consegue até mesmo confirmar esse grupo, tá? A distribuição. A Escherichia, gente, é um gênero de bactérias muito comumente encontrado na flora intestinal normal, em condições normais, tanto do homem quanto dos animais, sem provocar nenhuma patologia. Mas existem grupos, existem espécies que provocam, então, geralmente enteropatias. O que é isso? É doenças associadas a uma disfunção gastrointestinal, então diarreias, tá? Então seriam infecções entéricas, e isso pode acometer bovinos, suínos, ovinos e o próprio homem também, tá? E se elas não forem identificadas e não forem tratadas, existem alguns grupos que podem até provocar uma septicemia. O que é uma septicemia? É uma infecção generalizada, não só restrita ao trato gastrointestinal. E também é comum, gente, mastite provocada por Escherichia, tá? É muito comum, né? Aí já entra numa mastite de erros de falha de manejo higiênico, né? Porque ela vem das fezes dos animais, né? Ela tá habitando ali a flora intestinal e ela vem dali, tá? Então, já provoca uma mastite clínica bem evidente, com sinais bem evidentes, tá? Bom, as características das culturas, então, crescem no agar-sangue, né? Produzem hemólise em alguns casos, e naquele meio McConkey, que eu falei para vocês, produz colônias pink, porque ela fermenta um componente do meio que acaba promovendo essa coloração rosada. Olha lá que bonito que fica. Então, é um meio McConkey, a gente vê que ele é um meio já rosadinho, né? E quando é E. coli, quando é Escherichia, desculpa, tem esse aspecto de colônia bem pink, tá?
Resistência: morrem a 60 graus em 20 minutos e são sensíveis aos desinfetantes usuais, tá? Então não são bactérias resistentes ao meio, elas são usualmente eliminadas por desinfetantes usuais, tá? Os métodos de isolamento, né? Você pode usar fezes, fragmentos, leite, tá? O meio seletivo para ela é uma conque, que eu acabei de mostrar para vocês, mas a gente usa bastante o agar-sangue também, tá? Então, eram essas as principais informações da Escherichia que eu gostaria de falar. Bom, e agora por fim vamos falar do grupo das salmoneloses, né? Da salmonela. A salmonela, gente, é uma bactéria que provoca doenças tanto nos seres humanos quanto nos animais, tá? E a principal meio de transmissão dessas doenças é através dos alimentos. E ela é uma bactéria entérica, ela está presente no trato gastrointestinal dos animais e do homem, é eliminada pelas fezes e acaba por contaminar alimentos, provocar doenças tanto nos animais quanto nos seres humanos, tá? São bactérias gram-negativas, a maioria delas apresenta flagelo, tá? Apresentam fimbres, que são aqueles pelinhos curtos, né, que servem para adesão, né, delas na superfície. Então, comum formação de biofilmes, que é um agrupamento de bactérias sobre superfícies, não produzem esporos, tá? Então não apresentam mecanismos de resistência. Elas são anaeróbicas facultativas, ou seja, podem crescer na ausência ou na presença do oxigênio. Sobrevivem a uma ampla faixa de temperatura, de 5 a 47 graus, tá? Podendo até sobreviver a congelamento dos alimentos, né? Toleram variações de pH, desde um pH ácido 4 até um pH mais básico 9, e são sensíveis a elevadas concentrações salinas. Então dá para ver que a salmonela é uma bactéria considerada resistente, né? Então elas habitam o trato gastrointestinal do homem e dos animais, principalmente aves, suínos, equinos, bovinos e também animais de estimação, como caninos, felinos, animais silvestres, tá? Então ela é eliminada nas fezes, sobrevivem meses no solo, no meio ambiente, matéria orgânica, pode contaminar a água, né, e consequentemente os alimentos, e que quando ingerido, esses alimentos contendo a presença dessa bactéria, provocam doenças gastrointestinais, tá? Então as células de salmonela são bastante resistentes à desidratação, falta de água, né? E também desidratação de alimentos, né? Então existem muitos casos, gente, de surtos alimentares, de doenças, né, provocadas por transmissão de alimentos contaminados por salmonelose, tá? E a presença dessas bactérias em alimentos até mesmo desidratados, que são alimentos que não têm a presença de muita concentração de água, né? Então é comum, tá? Então geralmente, gente, como que ocorre a transmissão, né? Por exemplo, se eu tenho um animal que ele carrega no trato gastrointestinal dele um grupo de salmonelas, né, uma espécie patogênica, e ele elimina essa bactéria nas suas fezes, essas fezes ganhando o solo, água, né, ela vai chegar até os alimentos, ela vai contaminar esses alimentos, e aí se esses alimentos forem ingeridos sem uma higienização correta, né, ele vai então provocar, né, essas patologias gastrointestinais, no caso aqui, no homem, né, e vice-versa. Se o homem também carregar no trato gastrointestinal dele grupos patogênicos da salmonela, né, ele vai eliminar essas bactérias nas fezes. Essas fezes lançadas no solo, no esgoto, podem vir contaminar água e alimentos que, se ingeridos pelo homem, pode provocar uma doença gastrointestinal de caráter importante, tá? Então, pessoal, esses são os comentários que eu gostaria de fazer a respeito das bactérias, né, selecionadas para o trabalho de vocês, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá bom? Obrigada, até a próxima aula.